Volta, queridos alunos, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Físico-Química. Hoje entrando no meu tópico favorito, né, particularmente aí, que é Físico-Química de superfícies, né, essa área da Físico-Química com muitas aplicações, com muito exemplo prático para a gente ver, mas com muito ensinamento, né, muita coisa bonita que a química pode trazer para a gente, tá? Mas o que é essa superfície, né? Bem, a superfície ela pode ser então definida como um limite físico de qualquer objeto em fase condensada, tá? Então a gente tem uma superfície aqui, por exemplo, do óleo, né, com o ar, né? Do vidro com o ar, do vidro com o óleo. E olha só, né, a gente tem superfícies líquidas também, né? Entre, por exemplo, os dois líquidos immiscíveis, né? A gente tem uma superfície, né? A gente tem um limite físico que separa muito bem essas duas substâncias aqui, óleo e água. Né? Uma mistura água e etanol, ela é homogênea. Homogênea por quê? Porque não há, visivelmente, né, não há uma superfície que divide essas duas fases aí, ou separaria essas duas fases, né? Não gera duas fases, né? Temos uma única fase. Então a gente tem sempre superfície. Para ter superfície, a gente precisa sempre ter, então, uma das fases que compõe aquela fronteira ali na fase condensada. Pode ser um líquido, pode ser um sólido, e as duas fases podem estar na fase condensada, como um líquido em equilíbrio com um líquido, como aqui, um sólido, né, como uma folha em equilíbrio com um líquido, que é a água, um sólido em equilíbrio com o vapor, com o gás, e dois sólidos distintos, né, também vão formar uma superfície, uma fronteira entre eles. Na fase gasosa, né, como o nosso ar atmosférico aqui, né, uma mistura de gases diferentes, só que a gente não tem aí uma superfície, né? Por quê? Porque não há esse limite físico entre essas duas fases, ok? E por que é interessante, né, estudar esses fenômenos de superfície, né? Porque tudo que a gente observa, né, acontece na superfície, né, dos materiais, né? O calor, o frio que a gente sente, por exemplo, no nosso corpo, né, a gente sente conforme a temperatura, vem na superfície da nossa pele, né, começa a fazer aquela transferência de calor ali. E assim, N outros efeitos que a gente observa, né? Acontece com aqueles átomos, ou aquela camada de átomos que está ligeiramente na superfície, tá? E um conceito muito importante para a gente ter a partir da aula de hoje, né, essa questão de como essa área superficial ela vai influenciar nas propriedades, inclusive, dos materiais, né? Então vamos considerar aqui um cubo com 3 centímetros de aresta, tá? Ele teria uma área então de 54 centímetros cúbicos e um volume de 27 centímetros cúbicos, 5 centímetros quadrados, tá, gente? Perdão. Se eu pegar esse mesmo cubo e dividir ele em vários cubinhos de 1 centímetro, você concorda comigo que o volume não mudou? Né? É o mesmo volume de cubo. Só que quando eu peguei aqui, ó, vamos pegar na minha mão aqui, por exemplo, eu peguei, se fosse uma coisa única, eu separei e eu acabei criando duas novas superfícies aqui, sem ter aumentado o meu volume, né? Quando eu faço essa divisão aqui, como está bem desenhado aqui, né? A gente aumenta a área que está exposta, a área superficial, ou seja, a quantidade de moléculas que estão nas superfícies, frente àquele volume, né? Olha só, a gente aumentou aquela relação área-volume, que antes era de 2 centímetros, para 6 centímetros, né? E esse aumento de área ele favorece, então, todos os fenômenos de superfície, né? Como um catalisador, a gente vai discutir um pouquinho mais, vocês devem ter visto lá na cinética química, né? Como que a área superficial do catalisador influenciava a velocidade da reação. Um comprimido, né? A dissolução de um sólido, né? É muito mais fácil a gente dissolver um sólido finamente dividido, vamos ver no finalzinho da aula um exemplo disso daí. Um aerossol, né? Onde pequenas gotículas de um líquido ou de um sólido são dissolvidos na fase gasosa e assim por diante, tá? Então, vamos guardar esse fenômeno aqui de tamanho de superfície ou interface, tá? E por que é importante, né? Qual que é a diferença que faz de eu tentar solubilizar um cubão desse ou vários cubinhos desses ao mesmo tempo, né? Por que trazer essas moléculas para a superfície é importante? Bem,
né? Porque as moléculas da superfície elas estão submetidas a forças diferentes do restante das moléculas que estão ali no seio da solução ou daquela fase sólida. Tá? Em inglês eles têm uma palavra muito específica para isso, que é a palavra bulk. Tá ok? Bem, olha só. Vamos imaginar aqui nosso sistema em 2 dimensões, tá? Mas vale para 3 dimensões. Quando a gente tem uma molécula de água, por exemplo, né, a solução aquosa, aquelas moléculas que estão ali dentro da solução aquosa, no seio da solução ou no bulk da solução, ela está interagindo com vizinhos em todos os lados, tá? Então, parte da energia que essa molécula tem, ela desprende para interagir com esses vizinhos, seja laterais, em cima e embaixo, como está no nosso modelinho aqui 2D. Tá ok? Então, ela libera parte dessa energia, né, ou ela distribui parte dessa energia com esses seus vizinhos aí. Tá ok? Agora, a molécula que está na superfície não, tá? Por que, né, essas moléculas que estão na interface não, né? Porque, olha só, ela tem menos vizinhos para ela interagir. Então, se ela tem menos vizinhos para ela interagir, ela vai dispersar menos aquela energia dela através dessas interações intermoleculares com esses vizinhos dela, né? Isso vai causar um excesso de energia nessas moléculas aqui, conforme a gente vai ver, tá? Só um dado interessante aqui, né? Esses fenômenos de superfície ou de interface aqui, né, diz que são para líquidos puros, né, até aproximadamente 3 diâmetros moleculares, né? Então seriam, aqui obviamente está exagerado o tamanho das moléculas, né? Seria até no máximo 3 moléculas, tá ok? Mas então, o fato dessas moléculas na superfície da interface terem menos vizinhos para interagir, vai trazer com que elas tenham mais energia para si, tá ok? Né? Então assim, na interface ar líquido, né, essas moléculas que estão aqui na superfície, a resultante para a força não é nula, como seria aqui, né? Se a gente fizer uma soma vetorial aqui, um vetor anula o outro, né? Já aqui na interface não, a gente não tem essa resultante nula das forças, como a gente observa lá no seio da solução. Assim, havendo um predomínio das forças de coesão. Coesão é a força ou a energia entre moléculas iguais. Água com a água, por exemplo. Né? Etanol com etanol e assim por diante. Tá? Sobre as forças de adesão, que seria aquela força que atua da água com as moléculas do ar aqui, né? Oxigênio, nitrogênio, ou seja, o vapor de água, seja o que for que está aqui, né? Sobre essa camada de água aí. Esse excesso de energia, então, que a molécula tem, que não é nula, ela vai fazer 2 efeitos, né? Ou um efeito, né? Um é consequência do outro. Vamos supor que eu tenho 100 de energia, um número arbitrário, 100 de energia. Essa molécula aqui, ela consegue dividir esse 100 de energia em 4 outras moléculas. Então, ela divide 25 para cada uma, tá? De novo, números arbitrários, tá, gente? Essa molécula aqui, ela tem 100 de energia, só que ela não vai distribuir 25 para cada vizinho, né? Ela, chutando aqui, né, uma conta bem de padaria bem simples, né? A gente vai explorar um pouco melhor isso. Ela teria então que distribuir 33,3 aí para cada molécula vizinha, nesse nosso exemplo aí. Então nota que a energia de interação dessa molécula aqui da superfície com seus vizinhos é mais forte do que a interação dessa molécula aqui com seus vizinhos, concorda? Né? Essa interação mais forte vai fazer com que as moléculas estejam mais juntas uma das outras, né? Ou elas estejam interagindo mais fortemente umas com as outras. Na superfície, né? A interação intermolecular então na superfície é relativamente mais forte do que a interação intermolecular no seio da solução para a mesma substância. Estamos aqui tomando água como um exemplo. Isso gera um desequilíbrio energético, né? A gente tem mais energia na interface, na superfície, do que dentro da solução. Ou uma tensão. Um exemplo, né, do desequilíbrio que isso aí causa, por exemplo, né, na água, é o fato de insetos, né, ou outras substâncias mais densas que a água poderem, inclusive, flutuar na água. Olha que imagem bonita, né? A gente consegue ver aqui
A água até parece se dobrando aqui, né, sobre o peso do inseto. A gente vai entender, né, como que isso aí acontece, o que é esse desequilíbrio, o que é essa tensão, que nós vamos chamar de tensão superficial, tá? Então, a tensão superficial é a medida quantitativa daquele excesso de energia que a gente tem na superfície. Vamos pensar aqui, então, numa expansão de uma interface líquido-vapor. Eu tenho aqui um líquido em equilíbrio com o vapor dele, né? Uma barreira móvel. Eu vou aumentar a quantidade de líquido aí, né, variando a posição dessa barreira móvel em dx, né? Tanto centímetros, metros, milímetros, enfim, qualquer medida aí de comprimento. O trabalho para fazer isso aí, lembrando lá da termodinâmica, né? Trabalho do tipo de expansão, então seria uma força vezes esse deslocamento dx. Só que, na verdade, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um aumento de área, né? Não estamos aumentando apenas em uma dimensão, estamos aumentando essa superfície em duas dimensões, certo? Né? Então a gente tem um aumento aqui em duas dimensões, então a gente tem um aumento de área. E essa força que se opõe a esse aumento de área, né, essa constante de proporcionalidade de força aí, é o que nós chamamos de tensão superficial, normalmente dada em newtons por metro, ok? Então, uma força em função de uma dada unidade aí de tamanho, ok? Se a gente lembrar lá, né, da termodinâmica, a gente tem o trabalho diferente do tipo de trabalho PV, né? A gente vai ver que o trabalho vai ser igual à variação da energia livre de Gibbs. Então, igualando essa equação com essa, a gente vê, né, ou a gente chega em dG igual a gama dA, ou, melhor ainda para a gente ver, né, a tensão superficial ela é igual a variação da energia livre de Gibbs em função da variação de área. Tá ok? Ou, em outras palavras, né, tensão superficial, perdão, vou voltar aqui. Tensão superficial é sempre uma constante positiva. Já estou afirmando isso, vocês vão ver no próximo slide. É um valor constante para cada substância, positivo. Se eu aumentar a minha área, né, como eu estou fazendo aqui, se eu aumentar a área exposta, consequentemente, né, meu dA vai ser positivo. E com isso, minha energia livre de Gibbs vai ser positiva. Esse é um processo espontâneo ou não espontâneo? Né? Processo não espontâneo, né? A variação da energia livre de Gibbs negativa, que daria aquele tipo de processo espontâneo, como a gente aprendeu lá na termodinâmica. Tá ok? Então, aumentar uma área, expor uma área, ou uma superfície, né? Uma área superficial, vai custar sempre algum tipo de energia, né? Não vai ser um processo espontâneo. Quer um exemplo disso? Pega na mesa que vocês devem estar assistindo a aula, derrama 2 gotas de água, assim, tenta deixar elas próximas, né? Elas vão ficar ali próximas. Se elas estiverem próximas o suficiente, elas vão espontaneamente se juntar e formar uma única gotona de água sobre a mesa, né? Sobre qualquer tipo de superfície que vocês tiverem aí. Por quê? Né? Ao contrário daqui, Ao contrário daqui, né? Pensa lá, você tem várias gotinhas de água sobre a mesa, se elas estão próximas o suficiente, elas se juntam e vêm para cá, né? A gente diminui aquela área superficial. Você nunca vai ver uma gotona de água sobre a mesa, né? Tamanho razoável aí, se dividir em pequenas gotículas, né? Que seria fazer isso aqui, né? Esse processo não é espontâneo. Né? Você deixar lá uma gota de água parada lá sobre a mesa e de repente ela virar várias gotinhas. Esse não seria um processo espontâneo. Por quê? Porque a gente está aumentando a área superficial. E essas moléculas de superfície têm mais energia do que a energia do bulk. Então, expor essa área superficial, né, custa energia. Né? E não, assim não sendo um processo espontâneo.
Então, como descrito aqui, é necessário trabalho para aumentar a área de interface líquido-vapor. Isso faz com que o sistema procure seu estado de menor tensão, o que resulta em uma tendência à contração de superfície, né? Então, a superfície elas tende a se contrair, não a se expandir espontaneamente, diminuindo ao máximo aquela área de contato com o ar, né? Isso aí gera, por exemplo, gotas esféricas. Vou dizer um pouquinho mais sobre gotas esféricas no decorrer da nossa aula aqui, tá ok? Então aqui, a tensão superficial para alguns líquidos a 20 graus Celsius, tá? Então note aí, né? Normalmente milinewtons, né? 10 a menos 3 newton por metro, tá ok? Qual a diferença água e etanol? Né? A maioria dos líquidos aqui está próximo de 20 e pouco, né? Tudo mais. Por que a da água é tão maior do que a dos demais? Né? Por que essa energia na superfície da água é tão maior? Teria isso algo relacionado com as propriedades de interações intermoleculares? Seguramente sim, né? Tudo a ver, né? A água, ela forma ligações de hidrogênio muito fortes, né? Essas 3 moléculas participam das ligações de hidrogênio. Então, aquele excesso de energia que a gente vê, de novo, voltando aqui na superfície, para a molécula de água ele é muito grande, né? A interação intermolecular é muito grande. Isso faz com que a água tenha então, uma tensão superficial maior, relativamente maior do que a maioria desses outros líquidos aí, tá? E isso gera a água, né, nessas gotículas aqui. Então, é mais ou menos isso que eu estava falando, né? Tenta gerar essas gotículas, você vai ver que se estiverem próximas o suficiente, normalmente essas gotas se juntam numa gota um pouco maior sempre. Mercúrio. Olha a tensão superficial do mercúrio, 472 newton por metro. Enquanto da água é 72 milinewton, né? Seria 0,72 newton por metro. Né? Dá muita diferença. Por que isso? De novo, interações intermoleculares, né? O mercúrio é um metal, é líquido, mas é um metal. Né? As interações metálicas, né, entre os metais elas são muito fortes, muito fortes. Isso faz com que, né, a tensão superficial então, ali do mercúrio seja realmente muito grande, tá ok? E olha que interessante, né, se a gente notar aqui, a água, né, ela fica nessas gotinhas aqui, querendo fazer uma semisfera, como eu falei lá. Olha o mercúrio, muito mais parecido com uma esfera, né? Se eu fizesse isso aqui, para a gente ter um exemplo, tá? A, B e C. Água, etanol e mercúrio. Quem seria o A? Quem seria o B? Quem seria o C? Né? A gente tem que o A seria o mercúrio, né, muito mais próximo de uma forma esférica. O B, a água, né, uma semisfera, e o C aí, que é o etanol, muito mais espalhado, né? Querem fazer um experimentozinho em casa, né? Acho que hoje em dia todo mundo tem álcool 70 em casa, né? Pega uma gotinha de álcool, tenta virar sobre a mesa assim, né, ou alguma superfície que não absorva esses líquidos, e veja qual vai ficar mais com esse perfil, qual mais com esse. Você vai ver que o etanol vai se espalhar mais do que a água. Por quê? As interações intermoleculares no etanol são mais fracas, mantém menos aquelas moléculas juntas, né? Enquanto aqui no mercúrio, tá, as interações são muito fortes e conseguem manter elas juntas. Mas, professor, por que não forma uma esfera perfeita? Nem no mercúrio, menos na água. Bem, a gente tem um outro efeito, né, acontecendo, né, tudo ao mesmo tempo. A gente separa tudo por questão didática, né, mas tem um outro efeito que está acontecendo, inclusive, sobre nós o tempo todo, que é o quê? Que é a gravidade, né? Essa força gravitacional que teria, então, um vetor que puxa a gente aqui para o centro da Terra, né? E a gravidade, então, pensa lá, você tem uma esferinha de alguma coisa, a gravidade está querendo esmagar isso aqui, certo? Como a força que une as moléculas aqui no etanol ela é um pouco mais fraca, ela consegue esmagar bem isso daqui. Como a força que une as moléculas já é um pouco mais forte, a gravidade ela tem um efeito, ela consegue fazer um certo esmago aqui, mas nem tanto.
Já no mercúrio, né, essa ação gravitacional ela é menos percebida, né? Por quê? Porque a força que as moléculas de mercúrio têm interagindo entre si é muito grande, né? E supera aí, então, as forças gravitacionais. E no ambiente sem gravidade, o que iria acontecer? Né? Vamos ver já ao longo aqui da nossa aula. E eu estou trazendo aí que a tensão superficial de alguns líquidos a 20 graus Celsius, correto? É importante essa informação da temperatura? Né? A tensão superficial vai depender da temperatura? Né? Sim ou não? Sim, né? Porque lembra lá que as próprias interações intermoleculares elas dependem da temperatura, né? Numa temperatura mais alta, as moléculas têm um grau de agitação térmico maior, elas interagem menos umas com as outras. Então a tensão superficial tende a diminuir com o aumento da temperatura, ok? Na temperatura de ebulição normal de qualquer líquido aqui, a tensão superficial então chega igual a zero, né? Porque o líquido passa por vapor, sim ou não? O que vocês acham? Não. Tá ok? Porque esquente a água aí na sua casa para você ver. A hora que ela começa a entrar em ebulição, você ainda vê aquela superfície, aquela interface entre ar e água. Tá? A tensão superficial vai ser menor do que esse valor aqui, a 100 graus Celsius, mas não vai ser ainda igual a zero. Existe um ponto onde a tensão superficial da água, ou de qualquer outro líquido, né, seja igual a zero? Existe. Aí vamos lá lembrar também, de novo, na Físico-Química 1, né, termodinâmica. Lembram lá dos diagramas de fase para substâncias simples, né, ou não misturas? A gente tinha um ponto lá que nós chamávamos de temperatura crítica, né? Então, em uma determinada pressão e acima de uma determinada temperatura, a gente via uma descontinuidade naquela linha que separava vapor e líquido, né? Gerando lá o que nós chamamos de fluidos supercríticos, né? Então, acima dessa temperatura crítica não tem mais uma diferença de tensão superficial entre água e líquida. A gente entra nesse estado que nós chamamos de supercrítico, ou de fluido supercrítico, onde você não consegue mais diferenciar o que é vapor do que é líquido. Tá? Relembrem lá, fluido supercrítico é um tema muito legal também. Bem, grandeza da tensão superficial, né? As moléculas na superfície teriam uma energia aí aproximadamente 25% maior do que as moléculas no interior. Tá? E a partir de quando esses fenômenos de superfície passam a ser muito mais interessantes? Olha só, vamos pensar de novo um cubo aqui, né, que é uma forma geométrica fácil a gente cortar. Se eu tenho a aresta igual a 1 metro, né, fazendo umas contas aí simples, eu teria que 6 em cada 10 bilhões de moléculas estariam na superfície. Então, para um cubão aí, né, do material que for, aresta de 1 metro, as propriedades daquele material vão ser muito mais relativas a essas moléculas que estão lá dentro do que estão aqui fora, né? Porque a gente tem muito pouco moléculas fora, né, na superfície. E se eu cortar esse cubo aqui a 10 a menos 7 metros, né, ou 0,1 micrômetros, eu teria 6 moléculas em cada 1000 na superfície. Olha como já aumentou essa proporção. E se eu fizer um cubo aqui, ou uma forma geométrica, ou uma partícula, com 10 a menos 8 metros. 10 a menos 8 metros são 10 nanômetros. Nanômetros é 10 a menos 9 metros, né? Seria 6 moléculas para cada 100. Olha lá, 6% das moléculas estão na superfície. Então, esses fenômenos de superfície eles passam a ser muito mais relevantes conforme menor é a nossa partícula. Tá ok? Na prática, né, para diâmetros aí abaixo de 0,5 micrômetros em especial. Né? Que área se aproveita muito disso? Né? Chamada nanotecnologia. Né? A nanotecnologia, então nano vem lá de 10 a menos 9, né? Seria a tecnologia que a gente consegue, em tese, né, trabalhar com diâmetros próximos aos tamanhos moleculares. Tá? E a nanotecnologia é tão interessante porque ela muda as partículas, os compostos e afins, eles mudam de propriedade conforme a gente passa para essa escala nano. Vou mostrar mais um exemplo aqui. Olha que legal isso aqui. Então imagina um cubo lá
1 centímetro de aresta, ele tem uma área total de superfície de 6 centímetros quadrados. Muito fácil de calcular. Se eu pegar esse cubo e cortar ele em um monte de cubos de 1 milímetro, ele vai ter uma área superficial de 60 centímetros quadrados. Tá? E se eu pegasse esse mesmo cubo e conseguisse ali, né, a partir de técnicas mais avançadas, aí, cortar ele em bilhões de cubinhos com 1 nanômetro de aresta cada cubinho desse, né? Então eu teria cubinhos nanométricos, né? Eu teria aí, nem sei falar esse número, gente, eu acho que é 60 milhões. 60 milhões de centímetros quadrados. Isso é quase o tamanho do campo de futebol. Então, um cubinho aqui, ó, de 1 centímetro quadrado, a gente pode separar ele e aumentar a área aqui, né? Chega num valor limite muito baixo aqui, né? Muito, muito, muito grande. Então, se você tem um processo de catálise heterogênea, por exemplo, que acontece na superfície lá de um sólido, onde vai ser mais eficiente eu usar 1 grama, né, de uma amostra aqui, grandona aqui, eu pegar esse 1 grama dessa amostra e dividir ela como nanopartículas, né? Com certeza, aqui esse efeito vai ser muito grande. Então, ó, um testículo aí, né, que eu tirei, a maior parte das propriedades físicas e químicas das nanopartículas varia com o tamanho. Nanopartículas, partículas estejam próximas dessas unidades aqui, tá? Por exemplo, o ouro macroscópico não é um bom catalisador, né? Ouro. Mas partículas de 2 a 3 nanômetros de ouro são bons catalisadores para muitas reações. Em tamanho baixo, abaixo de 2 nanômetros, por exemplo, o ouro também se torna um isolante, ao invés de um bom condutor elétrico, como todos os metais. Então veja que muda completamente as propriedades, gerando... Então a nanotecnologia vai nos trazer possibilidades de gerar materiais muito diferentes daqueles que a gente tem já cotidianamente usando, né, materiais muito mais aprimorados. A gente acaba não vendo tanto ainda no nosso dia a dia, bem que tem muito mais do que a gente imagina, mas às vezes por causa de custo, né, porque obviamente passar daqui para cá demanda um certo custo de processo aí. Aí eu vou fazer um jabazinho aqui, ó, um trabalho meu, né, que a gente desenvolveu aqui na Unifesp, recém-publicado. Olha só, aqui são nanopartículas de prata, né? Essa técnica é uma microscopia eletrônica de transmissão, é tipo um microscópio, né? Só que muito mais potente do que aqueles que a gente vê lá na aula de biologia. Aqui eu tenho uma nanopartícula de prata esférica. Olha que interessante, isso aqui é uma solução dessa nanopartícula de prata. Que cor que é a prata, né? A gente pensa prateado, né? Olha só, mas quando eu tenho prata nesse tamanho aqui, de 10 nanômetros, olha a escala aqui, eu tenho uma solução dourada, né? E o foco do trabalho aqui é fazer algumas mudanças, né? A gente foi conseguindo fazer algumas mudanças aqui nessa nanopartícula, formando aqui, ó, essas estruturas aqui em forma de pentágono, tá? Um pouco maiores, ó, cerca de 100 nanômetros, e olha a cor, vermelha, tá? E tanto aqui quanto aqui são soluções que contêm água e prata, mais nada. Então note como a geometria mudou, o tamanho mudou, a gente pode observar a mudança de propriedade na cor. N outras propriedades também mudam conforme a gente cai nessa área da nanotecnologia. Vamos ver um pouquinho mais de discussão disso ao longo aqui do nosso curso, tá? Como que a gente mede a tensão superficial? Tá? Para mais detalhes, vou deixar o livro do Castellan que traz essas discussões, só para a gente ver, né, os métodos mais clássicos aí. Um é o método do Noy, que espero que vocês façam lá na Físico-Química Experimental. Tá? Basicamente é um anel, né, com uma balança aqui. Já que tem uma tensão para a água, né, você vai colocar um líquido, você vai colocar esse anel, que ele é muito fino, muito pequenininho, sobre o líquido, ele vai ter que, para sair da superfície da água, ele vai ter que fazer uma certa força, né, para vencer aquela barreira energética que é a tensão superficial. E assim você mede a tensão superficial. Olha que legal essa foto aqui, né? Meio que representa isso aqui, né? Tá vendo a água sendo né, qualquer líquido sendo puxado pelo anel, você tem que fazer uma força para vencer essa barreira. Olha isso aqui, que fantástica essa foto, né? É um nadador aqui, né? Provavelmente alguma Olimpíadas. E olha só como a gente tem uma camada perfeita de água aqui, né, sobre o corpo desse nadador aqui, né? Ele se desliza muito bem sobre a água, né, se aproveitando esse fato da água ter uma tensão superficial bastante grande. Se fosse uma piscina de etanol,
né? Formaria esse filme aqui sobre o nadador? Provavelmente não, né? Tem uma tensão superficial menor, né? Não teria essa força para se manter como uma película aqui, como no caso da água. Apesar que alguns alunos aí talvez gostariam mais da piscina de etanol. Né? Um outro método, né? O método de Wilhelm, né? Que é basicamente igual ao outro, só que na verdade você afunda um pedaço de gás, de vidro, né? Ou alguma outra substância que interage com o seu líquido, né? E você vai ter que fazer também algum tipo de força para tirar ele daquele líquido ali. Você vai medir isso também como uma força, tá ok? Então, aqui trazendo mais uma definição, né? Essa questão da superfície e da tensão superficial. Algumas consequências, né, dessa tensão superficial, desse desbalanço energético. A flotação, né, como a gente pode ver aqui o clipe flutuando, ou o inseto flutuando, né? Porque apesar de eles serem mais densos que a água, como são materiais leves, né, a força gravitacional sobre o bicho aqui, ou sobre o clipe, é pequena e acaba não vencendo essa barreira que é a tensão superficial. Façam um experimento do clipe na casa de vocês, né? Você consegue deixar um clipe flutuando sobre a água, mas note que se você afundar lá meio centímetro esse clipe, ou seja, ele sair da superfície, ele afunda completamente, né? Ele não fica no meio. Então ele consegue flutuar apenas na superfície, não no meio da solução. Uma outra consequência é a formação de gotas, e gotas mais esféricas, né? Então a gente tem um formato 100% esférico na ausência de gravidade. Vamos explicar matematicamente as gotas melhor um pouquinho mais à frente, mas vamos explorar isso aqui que eu já citei. Será que a gente forma gotas esféricas na ausência de gravidade? Olha que legal esse vídeo aqui, que é um vídeo feito lá na Estação Espacial Internacional, tá? Obviamente, né, fora da Terra, então na ausência de gravidade. Olha lá que maravilhoso isso, gente. Ele mesmo comenta, né? A gente tem uma gota totalmente esférica aí. Muito, muito, muito legal esse vídeo. Bem, a gente tem então uma consequência que é o quê? A formação de gotas, né? De pegar um pinga-gotas lá e começar, um conta-gotas, perdão, e começar a ver, né? A gente vai ver, né? Mais ou menos em câmera lenta a gente conseguiria ver isso, né? Pensando na água ali, né? Sempre vamos pegar água assim como nosso padrão, né? Começa a se formar uma gota, por que ela não desprende, né? Essa gotinha não desprende daqui, mas chega um certo ponto que ela desprende. Então você tem a água se formando, né? A gotinha se formando, só que há uma interação intermolecular entre as moléculas dessa gota e esse pouquinho que restou aqui, né? Como é forte para a água, elas se mantêm. A partir do momento a gota começa a ficar muito grande, e que outra força a gente tem atuando aqui? A força gravitacional. Quando a massa da molécula vezes a gravidade vence essa barreira, que é essa energia dada pela tensão superficial, a gota cai, né? Então, num ponto de equilíbrio, a gente tem equilíbrio exatamente entre essas duas forças, né? A tensão superficial, né? 2πr vem lá da esfera, né? Vezes a tensão superficial é igual à força gravitacional no ponto de equilíbrio, aquele ponto exatamente antes da gota se desprender. Se deu um pouquinho mais de massa para a gota, né? Esse termo aqui fica maior, a força gravitacional vence e a gota se desprende. Façam também com conta-gotas na casa de vocês, água e nosso álcool 70, por exemplo. Vocês vão ver que a gota de água é muito maior do que a de etanol que vocês conseguem fazer. De novo, por quê? Porque a tensão superficial da água é muito maior do que a do etanol, tá? Enquanto todas as outras coisas permaneceriam constantes se você usar o mesmo conta-gota. Vamos ver então o efeito dessa interface esférica entre duas fases, né? Que nós vamos chamar de equação de Young-Laplace. Aqui eu estou chamando de alfa a fase de dentro, então temos uma gotícula de água, por exemplo, no nosso exemplo, em equilíbrio com a fase externa, que fase externa é essa fase vapor, tá? Pode ser líquido, pode ser
uma bolha aqui com a fase de vapor para fora, pode ser um líquido com vapor para dentro, né? Igual a gente observa em líquidos em ebulição, né? A gente chama de gotas, mas na verdade são cavidades, tá? No livro do Atkins tem uma discussãozinha sobre isso para vocês verem lá o termo correto. Bem, o que a gente tem? Imagina que a gente tem então um conta-gota, tipo uma seringa ou algo do tipo, com líquido e lá fora o vapor. A gente vai apertar essa seringa aqui, né? Essa aqui é uma seringa e você vai começar a formar essa bolha aqui fora, tá ok? Para se formar a gota, essa pressão alfa que a gente exerce tem que ser maior do que a pressão beta. Se a gente pensar no termo aberto, né, a pressão atmosférica. Tá ok? Então, de alguma forma, eu tenho que fazer força lá na minha seringa para vencer, para essa gota começar a crescer ali fora. Ela tem que vencer essa força contrária que é a pressão atmosférica. Tá? Se a gente morasse em Júpiter, por exemplo, né, que a pressão... Não, Júpiter não, mas algum lugar que Júpiter tem a gravidade maior, não a pressão atmosférica. Mas algum lugar que tenha uma pressão atmosférica maior do que a da Terra, por exemplo, né, a gente precisaria fazer mais força ainda para essa bolinha sair lá, ok? Então, o trabalho que a gente faz no êmbolo, né, o trabalho de expansão, né, PDV, P alfa dV, e o trabalho de expansão da gota, P beta, perdão, né, que é essa pressão externa aqui, atmosférica, dV, né? O trabalho total líquido, então, vai ser dW, né, a diferença entre esses dois trabalhos aí, tá? Porque eu tenho um trabalho alfa aí de apertar para essa gota aumentar, e o beta está fazendo força exatamente ao contrário, né? Então a pressão está exercendo uma força contrária ao meu movimento aqui. Então a gente vai ter a diferença entre eles. A gente já viu lá que dW, né, a variação do trabalho, para esses tipos de processo, a gente pode chamar de gama dA, né? Nossa definição lá da tensão superficial. Bem, fazendo então a área para uma esfera e o volume para uma esfera, né? Imaginando que uma esfera perfeita, a derivada parcial deles aí, né? Então, a derivada de 4πr ao quadrado vai ser 8πr/dr. A derivada de 4/3 de πr ao 4πr ao quadrado. Espero que ninguém tenha muita dificuldade com isso. Colocando na equação aqui, anulando os termos que são iguais, né? Rearranjando a nossa equação, chegamos à equação de Young-Laplace. Que seria o quê? P alfa menos P beta, ou seja, essa diferença de pressão, esse ΔP, vai ser igual a 2 gama sobre R. Professor, o que tinha esse alfa e beta? Não tinha, agora tem. O que é esse alfa beta, gente? Ó, tensão superficial entre a fase alfa e beta. Na verdade, a tensão superficial, o ideal para o nome dela é ser chamada de tensão interfacial, né? Por que tensão interfacial? Né? Porque ela está na interface entre duas superfícies. Então, se a gente tem a superfície alfa, água, a superfície beta, líquido, a tensão interfacial entre a água e o vapor, ou entre a água e a atmosfera, né? Essa a gente chama de tensão superficial, para simplificar, tá ok? Então, esse sobrescrito alfa beta aqui vai sumir das nossas equações por enquanto, porque a gente sempre vai estar considerando uma fase em equilíbrio com o ar atmosférico, tá? E vamos tirar ele do resto da nossa discussão aqui, tá ok? A equação de Young-Laplace, né, nos mostra então que essa variação de pressão, né, a pressão sempre vai ser maior no lado interno da curvatura do que no lado externo, tá? Ela que gera essa curvatura aqui que vai gerar essa diferença de pressão. Então, para gotículas dentro aqui vai ter mais pressão do que fora, né? Esse é um fenômeno aí da curvatura. E essa diferença de pressão vai ser maior quanto maior for a tensão superficial. Então, uma gotícula de água tem uma pressão interna naquela gota maior do que uma gotícula de etanol, por exemplo, tá? E também quanto menor for o raio. Olha só. Então, se eu tenho um raio infinito, né, um raio muito grande, o que é um raio muito grande? É uma curvatura muito pequena, né? Porque, ó, pensa só, se minha curvatura aqui ela fosse assim, ó, acompanhe meu mouse aí, meu raio seria muito grande. A curvatura, né, o quanto é curvado é menor. Então, numa curvatura
muito pequena, meu raio seria infinito e a diferença de pressão seria praticamente igual a zero. Onde acontece esse caso? Superfícies planas, né? Numa superfície plana, você não tem um raio de curvatura, né? A água do mar, né? A água aqui na caneca já é um raio que tem tamanho suficiente para isso. Você não tem, então, uma diferença de pressão entre as duas fases. Então, por exemplo, aqui dentro da caneca do professor, né? A gente tem a água ali plana. Logo abaixo, né, na fase aquosa, a gente teria então a mesma pressão do que logo acima na fase gasosa. Não tem essa diferença de pressão. Quando isso se torna relevante, tá? Quando a curvatura é muito grande, ou seja, quando o R é muito pequeno, de novo, o tamanho da partícula, né, o tamanho dessa gota aqui, né? Isso faz com que a pressão de vapor em uma gotícula seja ligeiramente maior que a pressão de vapor do seu líquido, né? Por isso, gotas menores evaporam mais rapidamente. Lembram lá o conceito de pressão de vapor, né? A pressão que o vapor daquela dada substância gera sobre aquela substância, né, no equilíbrio entre ela, líquida e gás puro, tá? Quando eu diminuo muito, eu vou diminuindo esse raio, a pressão de vapor que eu tenho naquele líquido, né? Lembrando que o líquido é a fase que está aqui dentro, né? Se eu diminuo muito esse raio aí, a pressão de vapor ela aumenta. Se a pressão de vapor aumenta, a volatilidade ela também aumenta, né? A substância se torna mais volátil. Então, gotículas de água muito pequenininhas evaporam mais rápido por causa disso, né? Elas já vão ter uma pressão de vapor interna maior do que gotas maiores. Faça o experimento aí, né? Pega lá, sei lá, tipo uns 50 ml de água na sua casa, tenta deixar uma única gotona e várias gotinhas separadas, né? Quando você faz várias gotinhas separadas, você aumenta a área superficial, né, também, e com isso você aumenta também a pressão de vapor daquelas gotículas. E assim elas vão poder, né, evaporar mais facilmente. Vamos a um exemplo matemático aí da nossa equação de Young-Laplace. Calcule a diferença de pressão através da interface de uma gota de água, aqui está a tensão superficial da água, de raio de 5 milímetros, e vamos repetir o cálculo para uma gota com raio de 0,5 micrômetros, tá? E comparar isso aí com o nxano, aqui também está a tensão superficial do nxano, explicar brevemente a origem molecular das forças observadas. Então, usando a equação de Young-Laplace, ele pediu o ΔP, tá, gente? Então, ele já deu o gama, já deu o R, é só substituir, faça uma conta aí. Para a água, você teria um ΔP de 29,1 newton por metro quadrado, diminuindo o raio, né? 2,9 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, tá? Essa é a diferença de pressão na água. Para o hexano, tá? A gente chega a esses valores aqui. Qual líquido tem a menor tensão superficial? O hexano, certo? Então, qual líquido seria mais fácil de espalhar? O hexano, do que a água, né? Lembrando que a tensão superficial também vai mostrar essa tendência das moléculas, né, se agruparem, né? Lembra lá da gota de etanol que esparramava muito mais do que a de água. Então, isso aqui ilustra a dificuldade de se formarem pequenas bolhas. Quanto menor for a bolha, maior deverá ser a pressão no seu interior, né? Esse ΔP é maior para quanto menor é a bolha. Para que aquela bolha, né, ou aquela esfera, ela se mantenha estável. Tá ok? Então, olha a diferença de pressão enorme para fazer uma gotícula de água pequenininha lá, né, de 500 nanômetros. Aqui já, né, consideravelmente um pouco menor que o hexano. O que isso influencia, por exemplo, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Se a diferença de pressão aqui na água é muito maior do que no hexano, por exemplo, né, o cálculo do hexano poderia ser feito com etanol, daria um valor similar aqui. O que isso vai influenciar? Olha só, se eu quiser pegar uma quantidade de água e transformá-la num spray, o que a gente faz quando a gente tem um spray, tipo um desodorante ou qualquer coisa desse tipo? A gente tem um líquido ou um sólido, vamos supor como um spray líquido, tá? Então a gente tem um líquido dentro de um tubo lá, a gente aperta o botão, tem um mecanismo, aquele líquido que está lá dentro do tubo, ele vai sair como pequenas gotículas, certo? Então a gente está fazendo o quê? Pegando um tanto de líquido e transformando aquele tanto de líquido em muitas gotinhas pequenininhas. Basicamente isso que a gente está fazendo quando a gente tem um spray líquido. Onde é mais fácil eu transformar um certo volume de líquido em gotículas pequenas? Né? Para qual sistema? O hexano
o etanol, por exemplo, ou para a água? É mais fácil aqui, né? Porque a diferença de pressão aqui vai ser menor. Ou seja, a energia que eu tenho que gastar para sair daquele sistema no qual a água está lá, né? Tipo, num volume grande, para pequenas gotículas, eu vou ter que gastar energia, conforme a gente viu, né? Estou aumentando minha área superficial e eu vou gastar muito mais energia para fazer isso para a água do que para algum solvente orgânico, como hexano ou etanol. Por exemplo, né, vocês já são mais novos, né, mas o professor que já é um pouquinho mais velho aí, né, antigamente era muito comum desodorantes, né, que vinham com formulação à base de etanol, não de água. Por quê? Porque na época a tecnologia que se tinha, né, era muito mais fácil você transformar aquele etanol num spray, né, em pequenas gotículas, né, do que a água, né? Então não se tinha uma tecnologia que fazia ser viável usar a água como um solvente para separar ela aí em pequenas gotículas no spray, tá ok? Hoje as coisas mudaram bastante, né? Na verdade a maioria hoje, pelo menos dos desodorantes, eles são sólidos, né? Então a gente faz um spray um sólido. Vamos discutir isso também ao longo da nossa matéria, ok?